Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e tô aqui com... Ariane Abdala, bem-vindos! Bom, pessoal, nesse episódio, a nossa entrevista é com a professora Márcia Castro, de Harvard. Já a gente vai explicar um pouquinho mais sobre quem ela é, mas antes eu queria contar para vocês que foi muito divertido ouvir os comentários sobre os 2 últimos episódios, né? A gente divulgou as 2 primeiras entrevistas desse podcast e temos recebido alguns feedbacks, o que é muito bacana, muita gente gostando, mas o principal comentário que fizeram foi: vocês têm que soltar a entrevista mais rápido. E a gente entendeu que é verdade. A gente falou muito nos últimos 2 episódios, e demoramos muito para soltar a entrevista e vocês querem ouvir o entrevistado. Então, estamos totalmente de acordo. Adoramos feedback, continuem mandando, que a gente já ajusta a rota. Se fizer sentido pra gente, a gente já ajusta a rota no próximo episódio. Exato, e é o que nós vamos fazer aqui. Então, vou correr para não segurar mais e a gente soltar logo a entrevista. Mas antes disso, apresentar para vocês a Márcia Castro. Ela trabalha com saúde, ela tem um background de demografia e ela estuda doenças tropicais transmitidas por vetores. Traduzindo, isso significa que ela estuda zika, malária, chikungunya, dengue, que são aquelas doenças transmitidas por mosquitos. E ela ganhou uma projeção relevante, especialmente no último ano, porque ela se tornou a primeira brasileira professora titular de Harvard, a ser professora titular de Harvard, e ela é a primeira mulher a chefiar o departamento onde ela trabalha. Isso foi uma conquista, lógico, pessoal para ela como pesquisadora, mas também para todas as mulheres que trabalham com ela na área e que ficaram muito felizes de ter pela primeira vez na história uma mulher chefiando o departamento. Uma coisa importante é que essa entrevista com a Márcia e a próxima entrevista são um mini especial do nosso podcast com professores brasileiros em Harvard. A gente foi até lá, entrevistou os 2 pessoalmente para esse podcast. Então, bom, vamos deixar os ouvintes com a Márcia, né? Afinal, é isso que eles querem. Vamos lá! Então, eu nasci no Rio de Janeiro. Nascida e crescida no Rio de Janeiro. Minha mãe era dona de casa, estudou terminou o científico, agora tem outro nome, né, sei lá. Meu pai é imigrante, ele saiu de Portugal quando ele tinha 17 anos para não servir o exército. E aí, então, assim, eu tenho um irmão mais velho, então eram nós 4, e a gente tinha uma casa própria, um apartamento, 2 quartos, então eu sempre dividi quarto com meu irmão. Assim, a gente não era rico, nunca tinha assim, a roupinha da moda, o sapatinho da moda, mas a gente tinha o que era importante. E meu pai sempre deu muito valor para a educação. Acho que é porque ele queria que a gente tivesse uma vida melhor do que a que ele teve, oportunidade que ele não teve. Então, a gente sempre estudou em colégio público, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar colégio particular mesmo. Naquela época, até colégio público ainda era bom, né? Você escolhesse. Então, a gente estudou em colégio público e quando eu tinha, acho que 12 anos, sei lá, meu pai resolveu botar a gente para aprender inglês. Então, ele pagou o IBEU no Rio e a gente começou a fazer inglês, porque ele achava que aquilo podia ser importante pra gente. Agradeço ele até hoje, né? Bom, então assim, eu estudei o científico, eu fiz um científico que era uma escola experimental, não existe mais, mas era uma escola federal, experimental, técnica. O que a Márcia chama de científico nada mais é do que hoje a gente conhece como ensino médio. E o legal era o seguinte, não tinha livro na escola. O material era todo preparado pelos professores na escola e tinha muita discussão. Então, no começo, eu sentia maior dificuldade, porque não é esse o sistema de ensino no Brasil. Né? Quer dizer, depois, muitos anos depois, eu descobri como aquilo foi bom para mim aqui nos Estados Unidos. Né? Porque aqui, se você não fala na sala de aula, né? Essa participação em sala de aula, discussão, é extremamente importante. E o curso de estatística era reconhecido como o mais difícil, mas o que te dava mais base para o vestibular. E o vestibular tinha que passar, né? Porque não ia ter grana para pagar universidade privada. Seu pai falava isso? Não é que ele falava, se chegasse a um ponto que precisasse, eu acho que eles iam pagar. Mas a gente via a dificuldade que era
Bom, Mas você tinha vontade de ir pra faculdade? não, eu queria, sem dúvida, eu queria ir para a faculdade. E em algum momento eu pensei que eu ia fazer medicina, eu sempre gostei da área médica. Mas aí, enfim, aí comecei a fazer esse curso técnico, fui fazer estatística, eu gostei. Na verdade, uma das matérias que eu mais gostei no curso se chamava, acho que era Estudos de Problemas Regionais, que na verdade já era demografia, só que eu não sabia. O nome demografia nunca apareceu. E eu adorava aquela matéria. E o que vocês viam na época? Então, era essa coisa, era dinâmica populacional, era a estrutura da população, era o crescimento urbano, era tudo isso que eu me lembro do professor até hoje, o professor Fernando, e eu adorava aquela matéria. Era tudo ligado à população, estrutura etária, as dificuldades que cada cidade tem em função da população. Mas o nome demografia nunca apareceu, nunca apareceu. Era o estudo de problemas regionais. Bom, aí, quando chegou na época de fazer o vestibular, aí fiquei aquela coisa, naquela época a relação candidato-vaga para medicina era bem alta, e eu fiquei, mas eu gostei da estatística, não sei, bom, fiz vestibular para estatística. Fiz para a UERJ, passei bem. Fui a única aluna no curso técnico que arrumei um estágio para fazer no terceiro ano científico. Como que eu descobri esse estágio? Essa história é boa. A minha mãe adorava, né, dona de casa, e adorava ouvir a Rádio Globo, né? Programa, como é que era? Lourdes de Andrade, sei lá, essas coisas. E aí uma vez ela ouviu alguma coisa que tinha o Mobral, ainda existia o Mobral, que tinha um escritório em Botafogo, estava contratando estagiário. O Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, foi um órgão criado pelo governo do Médici, em 1967. O objetivo era promover a alfabetização funcional e a educação continuada para a população acima de 15 anos. Aí minha mãe ouviu falar comigo, estagiário, tipo, mas eu curso técnico? Eu fui lá, né? Aquelas inocências que você faz. E aí o chefe da área, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, fazer um doutorado, e ele virou para mim e perguntou, você fala inglês? Eu disse, falo. Aí ele começou a falar inglês comigo. E aí eu respondi. E eu estava num curso técnico. Mas ele foi e disse assim, não vou te contratar, mas de vez em quando vai tocar o telefone, vai ser dos Estados Unidos, eu quero que você atenda. Aí eu consegui um estágio. Eu trabalhava com estatística, a nível técnico. Nossa. E acho que foram 2 vezes só que tocou o telefone. Eu atendi, anotei o recado, ninguém falava inglês. E assim, foi assim, o primeiro emprego que eu tive, ainda no científico. E o estágio era de tarde. Deixa eu pensar aqui. O estágio era de tarde. Então eu ia pro científico de manhã. Aí eu fazia o estágio à tarde. Não, peraí. Eu fazia o estágio à tarde. E aí eu fiz uma prova para fazer um cursinho pré-vestibular e ganhei bolsa integral. E aí então eu fazia o cursinho à noite. Então eu saía de casa cedo, só chegava acho que 11h30 da noite. Estudava que nem uma maluca, era um palito. Assim, Bom que no inglês você já estava formada a essa altura, né? Pois é. Precisava ir para a escola de inglês. Aí eu já tinha terminado todo o curso regular do inglês. E se podia fazer conversação, não sei o que, eu não fiz nada disso. Porque aí eu estava lotada de manhã, tarde e noite. Aí no terceiro semestre, ou seja, o começo do segundo ano, eu arrumei um estágio. O Mobral me contratou de novo como estagiária. No terceiro semestre, começando o segundo ano. Mas eles já me conheciam. Uhum. Aí eu fiquei em outra área. E então, aí como é que era? Eu estava na UERJ, eu estudei na UERJ. E aí eu gosto de jogar basquete. Então eu treinava basquete de manhã, que eu tinha que fazer educação física, não sei se ainda tem que fazer isso. Na faculdade? Não. Pois é, então eu tinha que fazer educação física. E na época eu escolhi basquete. O cara que treinava o time, que fazia as aulas de educação física de basquete, era o Pingo, que era técnico do Flamengo na época. Aí depois, quando chegou, o segundo ano inteiro na faculdade foi assim. Treino, estágio, aula, treino, estágio, aula. Quando chegou na metade do terceiro ano, aí eu arrumei outro estágio, na Dataprev.
Criada em 1974, a empresa de tecnologia e informações de previdência, a Dataprev, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia. Ela promove soluções de tecnologia da informação e comunicação para a execução de políticas sociais do Estado. Também é responsável pela gestão do INSS. Aí eu larguei o basquete, porque aí eu estava indo. Foi um convite ou acabou? Foi uma vaga, eu fiz uma prova, e aí tinha uma professora da UERJ que trabalhava lá, e aí ela falou pra gente, um bando de gente fez e 2 alunos conseguiram, eu e um colega meu, que era da minha turma. E aí eu larguei o treino, porque não dava, porque aí eu fazia um estágio de manhã, um estágio à tarde e faculdade à noite. Você manteve o outro? Não, eu mantive o outro. E aí eu ainda fui em alguns jogos, mas eu não estava treinando, aí eu disse, não, chega, então não vou jogar mais, também não estou treinando, não adianta. Aí eu larguei o basquete. Então aí, meados do 3º ano até o final, até a formatura, eu tinha 2 estágios e estudava à noite. Nossa! Aí eu terminei a faculdade, dezembro, né? Aí teve um concurso para a Dataprev. E aí eu passei. Então eu fiquei 1 mês sem trabalhar. E aí já comecei a trabalhar na Dataprev. E você ficou anos lá, né? Eu fiquei. Então eu comecei a trabalhar lá, aí eu comecei a trabalhar lá em 87. Fiz o UERJ de 83, 86, comecei a trabalhar na Dataprev em 87. E aí, em 91, foi quando eu comecei a fazer o mestrado. Então, Antes de você falar do mestrado, o que você gostava na estatística? Estatística parece ser um curso super... Quando você fala assim, né, principalmente a gente de humanas, é um negócio super árido. O que te cativava? Né? Então, imagino que seja um curso que demanda muito. Pois é, mas aí a estatística é o seguinte, tem aquela pessoa que é teórico na estatística, que não é o que eu faço. Tá. Demonstra forma, tal, não é minha área. O negócio é prático. Então, a estatística, para mim, é uma ferramenta. Eu gostava da área, já falei, gostava da área de saúde. Trabalhei um pouco com educação por causa do Mobral, mas meu negócio era saúde. Então, eu descobri na estatística a ferramenta para pegar os dados e dar vida aos dados, e aí aquilo tem uma implicação que você pode tentar melhorar a política. Tudo que eu faço tem que ter uma implicação em melhoria de política, melhoria das coisas na área. Tenho respeito por qualquer pesquisa que a galera faça, entendeu? As pesquisas como eu de vez em quando falo, você fica discutindo o sexo dos anjos, aquele negócio não acaba, assim, tudo bem, cada um na sua, mas para mim tem que ter alguma implicação. Tem que ter uma conclusão lá que você vai usar aquilo para alguma coisa. Então, a estatística para mim é isso, é uma ferramenta e é como eu uso até hoje, entendeu? Então eu não tô... Já naquela época era... Já naquela época era isso. Então, na Dataprev, eu fazia muito estudo com previdência, sustentabilidade do sistema, envelhecimento da população, blá, 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 que já era isso. Então, você pega... Aí já estava misturando um pouco com a demografia, né? Os métodos demográficos, na verdade, tem... né, atuária, estatística, demografia, tem a sua especificidade, mas é tudo metodologias, né? Então, eu, na verdade, já estava fazendo isso. Pega aquele bando de dados e você tenta entender aquilo e qual é a implicação disso. Não, tem que mudar, não tem que mudar, tem que aprimorar, muda a política desse jeito, é isso que vai acontecer, faz uma simulação aqui, faz uma simulação ali. Então, é isso que eu faço com a estatística. Não desenvolvo método, essas coisas, não é a minha prática. Então, para mim, é uma coisa aplicável, entendeu? Eu ia perguntar se você se lembra de algum caso que te marcou, algum estudo que você fez no início da sua carreira, ou nos estágios, ou na faculdade, ou no começo lá na Dataprev, algum estudo ou algum levantamento que você lembra que te marcou, que foi uma experiência que você viu isso acontecer, isso que você falou de, na prática, teve um impacto? Então, quando eu estava na Dataprev, acho que era o primeiro ano que eu estava na Dataprev, eles chamaram uma demógrafa para dar um curso na Dataprev. E o curso, na verdade, era um curso de demografia, mas voltado para Seguridade Social, Previdência Social. E ela era uma ótima professora, essas coisas que me fazem diferença, né? A gente tem inspiração em bons mestres, isso acontece sempre, né?
E aí eu totalmente apaixonei pelo negócio. Aí foi a primeira vez que me dei conta que aquela matéria lá no Científica da Demografia, foi a primeira vez que a ficha caiu. E eu me lembro de ter altas conversas com ela, perguntando, mas o que é esse campo? Você consegue ter um grau nesse campo? Aí ela falou do mestrado, ela que me indicou o mestrado no CDPLAR, na UFMG, falou que tinha um em Campinas, mas era muito sociologia, eu queria métodos. E, enfim, aí eu comecei a pedir referência, fiquei estudando um monte de coisa, aprendendo mais e tal. E esse mestrado no CDPLAR só abria inscrição a cada 2 anos. Então, no ano seguinte, não ia ter inscrição. Mas ela me falou de um congresso de demografia, que era todo ano? Não, era também 2 anos, mas ia ter no ano seguinte. E aí eu fiz 2 trabalhos com uma outra menina que trabalhava lá. Um foi sobre envelhecimento, o outro foi sobre a participação feminina no mercado de trabalho e o impacto. Nem tinha pensado nisso. E o impacto disso na Previdência Social. E os trabalhos foram aceitos. E aí a gente foi em Recife esse congresso. A gente foi, e foi a primeira vez que eu conheci a comunidade da demografia no Brasil. Não conhecia ninguém. Aí comecei a conhecer todo mundo, fui conversando com um, com o outro, aí peguei o negócio da inscrição no CDPLAR e tal. E aí no ano seguinte eu apliquei e eu fui aceita. E aí eu me lembro que o meu chefe na época, na DataPrev, ele tinha estudado em Berkeley, estatística. E eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, eu tô querendo fazer um mestrado, mas eu não queria largar um emprego. Eu preciso trabalhar, a bolsa da CAPES era muito pequena, é outro estado. E aí eu fiz uma coisa com ele, eu tenho licença-prêmio que eu nunca tirei, eu tenho férias, eu vou concentrar as matérias que sejam no máximo em 3 dias da semana, e eu viajo toda semana e eu trabalho sábado e domingo se precisar, mas eu não quero abrir mão do emprego. E assim, ele me deu apoio total, acho que ele entendia o valor, né, da educação, não sei o quê, então eu usei férias, licença-prêmio, tinha uns dias lá que a gente podia tirar, usei tudo isso e trabalhava sábado e domingo e eu viajava toda semana, então eu era o cometa que eu pegava, né? Nossa. Então eu saía de BH no cometa de meia-noite, chegava na rodoviária no Rio 5h30, 6 horas da manhã, por aí, meu pai me pegava, eu chegava em casa, tomava banho, cafezão, e ia trabalhar no Botafogo. Eu fiz isso 1 ano e meio. Nossa. Hoje, quando eu olho para trás, loucura, né? E ia de ônibus também, entendeu? Então eu fiz isso, eu adorei o curso foi maravilhoso. Eu comecei em 91, levou tempo para eu terminar a tese, porque aí quando acabaram os cursos eu voltei direto para o Rio e aí eu trabalhava o dia inteiro, né? Então eu só conseguia fazer as coisas à noite. Eu fiz um trabalho todinho de Previdência Social na época e trabalhei com o pessoal da DataPrev para baixar uma base de dados na época enorme, eu botava numas fitas, nem existe mais esse negócio dessas fitas, a tecnologia avança muito rápido. Sim. E aí eu ficava de noite rodando aqueles troços e tal, e aí eu defendia em 97. Defendi, e aí acho que junta tudo, né? Quer dizer, eu defendi, aí você começa a ter outra visão, você começa a ver. Teve um ano que teve, sei lá, 4 ministros da Previdência num ano só. Você começa a ver que as decisões são feitas não com base nos estudos que você está fazendo, mas com base, enfim, política, né? E aí vai dando uma frustração. E aí, quando você começa a ver tudo que você pode fazer, né? Você pode fazer um mestrado, tudo que você pode fazer, e aquela coisa de trabalhar para o governo, entendeu? Aí eu disse, não, vou fazer o doutorado. E o pessoal do CDPLAR queria que eu ficasse lá para fazer o doutorado. Aí eu pensei, já conheço todo mundo aqui, já fiz as melhores matérias, fazer outras só para ter mais crédito, não vou aprender mais nada, não vou expandir minha rede. Não, eu não quero só as letras, né? Eu quero aprender alguma coisa. E aí, isso, 97, né? Então, eu tinha mandado um trabalho para um congresso que acontece todo ano aqui de demografia.
nos Estados Unidos. Em Harvard, não. Nos Estados Não, Unidos. cada ano numa cidade. Tá. É da Population Association of America. E o trabalho foi aceito. E eu não acreditei, né? O trabalho, que na época era um trabalho super bonitinho, assim, simples, mas super bonitinho, sobre o sistema previdenciário, envelhecimento da população, expectativa de vida, como que o sistema vai ser sustentado, vai quebrar, não sei o quê. Sabe? Naquela época eu estava falando sobre isso. E aí, aí eu apliquei essa associação, eles dão umas bolsas para quem vem de país de baixa ou média renda, né? E eu apliquei eles e eu ganhei. Então eu ganhei a passagem, eu ganhei o hotel e eles te dão uma parada adicional para você visitar uma universidade. Legal. Beleza, né? Então o congresso foi em Washington e eu queria visitar. Na época, eu queria um PhD em demografia. Aqui nos Estados Unidos tem muito assim, o que eles chamam de hyphenated demographer, que é você faz sociologia, mas você ganha sociologia / demografia, ou então economia, não sei o quê. Eu não queria fazer isso, eu queria fazer demografia. E aí tinham 3 lugares. Berkeley, que era muito demografia econômica, eu realmente não sou muito fã de economia. Penn, a Universidade da Pensilvânia, que tinha um programa muito bom, e Princeton, que também tinha um programa muito bom. E quando eu estava fazendo mestrado, teve um professor de Princeton que foi lá visitar. Ele era muito amigo da minha orientadora na época e fazia uns trabalhos na Amazônia, não sei o quê. E eu adorei o cara, sabe? Porque ele é assim, americano, mas não é aquela coisa fria do americano, tipo, as camisas de Havaiana, né? Cara bacana, assim, muito bom professor. E eu conversei com ele e tal. Disse, bom, vou visitar Princeton, que tinha, sempre teve uma fama muito grande, né, de treinamento em demografia. E aí era do lado, né? Quer dizer, o voo foi para Washington. Bom, então me dá um voo para Nova York, porque de lá eu vou para Princeton e vou para Pensilvânia também. Então eu visitei as duas. Ah, que legal. E eu adorei Princeton. Muito engraçado, você sai do Rio de Janeiro, Princeton é desse tamanho assim, mas eu adorei aquele lugar. Quando fui lá, conversei com vários professores. Esse professor estava lá também. E foi muito curioso, porque isso foi em 97. Era abril e nevou. Acordei de manhã, de vez em quando cai umas neves aqui em abril, né? Meio fora de época. Né? Aí eu me lembro que eu acordei, me lembro como se fosse hoje, acordei de manhã, desci para tomar café, quando eu olhei, estava tudo branco. E eu fiquei uns segundos assim, pensando, mas é abril, né? Aquela coisa assim, demora para você cair a ficha, tá nevando, né? E aí eu pensei, deve ser um teste. Tô testando, pra ver se a carioca vem. Tudo errado que eu tinha roupa, né? Eu pegava o suéter e amarrava na cabeça, uma coisa horrível, assim, não tinha nada, né? Enfim, aí eu fui lá pra visita e conversei com as pessoas e tal, e disse, bom, vou aplicar. E aí eu fiz o que ninguém aqui faz, né? Mas eu não sabia, a gente é muito inocente, a gente não sabe como é que é o sistema para aplicar aqui. Eu só apliquei para Princeton, não apliquei para nenhuma outra. Porque era que eu queria, mas ninguém faz isso aqui, você aplica para várias, né? Então fui lá na minha maneira extremamente inocente, escrevi o statement. Hoje, se eu for ler meu statement, eu vou odiar, né? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo direito. Eu fui sincera, né? Acho que isso conta. Eu sou totalmente... eu acredito que quando você conta a verdade, você é sincero, você pode até machucar alguém, porque tem gente que não consegue lidar com isso, mas no final dá certo, né? Bom, e aí eu estava um dia em casa, aí a minha mãe tinha aquele telefone que sai o fax atrás, sabe? Não existe mais isso. Sim. Não sei se vocês sabem o que é isso. Eu sei bem. Bom, enfim. Eu sei que tocou o telefone e aí começou a sair o papel não acabou. E eu só vi o logo de Princeton. Nossa, que horror! Aquelas coisas que só acontecem quando não pode acontecer. E aí eu me lembro que eu peguei o telefone e liguei. Eu disse, olha, chegou aqui, mas eu não consegui. Dá pra mandar de novo? Aí mandou. Aí quando chegou, eles tinham me aceito. O bolsa, seguro-saúde, tudo. E você tinha pedido bolsa? Não, eles te deram... Porque aqui nos Estados Unidos, eu não sabia, mas aqui nos Estados Unidos o PhD é pago, né? Eles dão bolsa. Era uma bolsa de 4 anos, mas renovava a cada ano, com base na sua performance. Se não tivesse bem, eu li aquilo, uau! Aí eu pensei, vou! E aí,
Fiz as malas e fui. E seus pais? Então, meus pais, foi meio um choque, né? Porque não é a mesma coisa você ir para Belo Horizonte, como eu fui, né? Eu voltava toda semana, você tá indo, eu não conhecia ninguém. Eles não falam inglês, né? Quer dizer, também não é um negócio muito fácil de você ir, bababá. Mas, eu acho que no fundo eles entendiam que era um negócio que ia ser bom para mim, né? Eu corri atrás para tentar conseguir aquilo, então, quer dizer, não teve, muito pelo contrário, eles só apoiaram. Foi uma choradeira danada no dia que eu fui, mas eles apoiaram e aí era engraçado porque toda vez que eu voltava, minha mãe chorava quando eu chegava. Eu dizia, pô, a mãe chora quando eu for embora, você só chora quando eu chego, eu vou parar de morrer. Tadinha. Então, assim, no começo foi difícil, porque você chega num lugar, você não conhece ninguém, tudo é novo, você tem que pegar o telefone e contratar o telefone, abrir conta no banco, tudo, cada dia é um negócio novo, uma experiência nova. Mas você cresce muito, né? Então, eu resolvi, eu tomei uma decisão que, pelo menos no meu primeiro ano em Princeton, eu não ia ter nenhum amigo brasileiro. Se é para levar a sério, é para levar a sério. Imersão total. Não vou falar português só quando voltar para o Brasil. E foi a melhor coisa que eu fiz. E conseguiu ficar longe dos brasileiros? Consegui. Mas eles não apareciam na sua frente? Não tinha tanto brasileiro estudando lá. Depois eu até que descobri alguns, entendeu? Mas não tinha. O meu programa não tinha nenhum. Nenhum. E nesses 6 anos que você ficou em Princeton, aí estudando direto? Estudando direto. O bom de Princeton é que é o seguinte, é o lugar ideal para você fazer um doutorado, né? Porque não tem muita coisa para você fazer. Você não distrai. Não tem opção, né? Então você vai estudar, você vai sentar o rabo na cadeira e estudar. O legal é que você tá 1 hora de trem de Nova York, para um lado, 1 hora de trem da Filadélfia para o outro. Então, quando eu precisava respirar a cidade, eu ia para Nova York. Então, assim, eu tive 6 anos maravilhosos naquele lugar. Eu tenho lembranças maravilhosas. Eu volto todo ano. Eu tenho grandes amigos lá até hoje. O Tiger está em tudo que é lugar aqui. Entendeu? Então, assim, foram 6 anos extremamente importantes e, assim, totalmente transformadores para minha vida. E é muito engraçado essa coisa, como a gente é inocente. Hoje em dia não é mais assim, mas na época eu não sabia nem o que era a Ivy League, né? Então eu tava lá, o povo começava a falar Ivy League, eu disse, que bosta de Ivy League é essa? Eu não tinha a menor ideia. Quando eu descobri o que era o Ivy League, uou, como é que eu vim parar aqui, né? Porque vocês sabem o que é a Ivy League. Sim, não sei. A Ivy League é o seguinte, a Ivy League são as escolas consideradas mais nobres e mais tradicionais. Então é Harvard, Princeton, Brown, Dartmouth, Cornell e Yale. E todo mundo diz que Stanford é a Ivy League da outra costa. Entendeu? Entendi. E eu não tinha a menor ideia do que era isso. Então, assim, tem família aí que o sonho é botar o filho na Ivy League. Entende? E eu acho que, de certo ponto, era até bom eu não ter sabido, porque senão intimida, né? Talvez eu nem tivesse tentado, porque isso é muito comum, ainda hoje no Brasil, você já se derrota antes de começar, porque você acha que você é tão inferior aos que estão aqui. Eu dou um curso no Brasil em janeiro, 3 semanas, todo ano. Um curso bem legal e acaba servindo como inspiração para brasileiros. Então tem gente que fez esse curso, que começava o curso, não sei o que, e começa a ver que você é tão bom quanto os alunos, que eu levo 15 alunos de Harvard, mas tenho 15 do Brasil, é tudo misturado. E eles começam a ver, você é tão bom quanto o outro cara, né? Então, assim, tem 2 que estão em Oxford. Esse ano, 2 alunas que estão começando PhD aqui esse ano, uma no meu departamento, uma na epidemiologia, fizeram esse curso, uma em 2015, a outra em 2016. Então, assim, isso me dá uma sensação que pelo menos alguma coisa eu estou fazendo direito, entendeu? Mas você falou que a experiência foi transformadora como pessoa, como profissional, o rumo que tua vida tomou depois. Tudo, porque, enfim, primeiro que eu voltei a estudar saúde, que era o que eu queria. Mais do que nunca eu tive certeza que aquilo que eu estava fazendo realmente era uma coisa que eu era totalmente apaixonada por fazer aquilo.
Eu meio que trabalho assim, movida a paixão. Se eu não estiver gostando do que eu estou fazendo, melhor parar, porque não vai ser bom. Eu digo isso para os meus alunos também, entendeu? Você tem que estar apaixonado, você tem que estar assim, na fila do cinema, alguém olhou para trás, pergunta como você está, você vai falar daquele trabalho. Você realmente gosta. Se não for assim, então desiste. Vai procurar outro toque. E o que você acredita que você, como brasileira, trouxe para os seus colegas, para os seus mentores aqui? Teve alguma característica sua que acabou se tornando uma tônica de você fazer diferente? Aqui? Então, eu sou assim, eu sou muito direta, muito sincera. Eu detesto perder tempo à toa. Eu geralmente termino reunião antes da hora. E agora que eu virei chefe de departamento, acho que o pessoal bem que já começou a perceber que as minhas reuniões sempre terminam mais cedo. Realmente não tenho paciência para isso. Mas os alunos, eu acho que os alunos, eu acabo atraindo muito aluno para trabalhar comigo, porque como é que eu vou explicar isso? Tem muita gente aqui que nem responde e-mail, digamos assim, entendeu? Então, eu estou aqui dando aula porque eu gosto disso. Então, eu gosto da pesquisa que eu faço, eu preciso do campo, eu preciso ir para o campo. Eu gosto de dar aula, eu gosto de orientar. Então, eu acho que quando você gosta, você faz melhor, entendeu? Então, você acaba tendo uma fila de gente na tua porta que aí quer trabalhar com você, porque a galera fala um com o outro, né? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa, eu trouxe o Brasil para a agenda aqui, porque quando eu cheguei aqui, acho que a galera achava que no Brasil se fala espanhol, entendeu? Não tinha ninguém trabalhando com o Brasil. Eu já tive muito isso, que você diz que é do Brasil e as pessoas começam a falar espanhol com você. Nem ligo, né? Então, hoje em dia, até assim, todo ano tem teses sendo feitas sobre o Brasil. Com esse curso que eu faço no Brasil, o pessoal vai em janeiro, depois no verão eles voltam, ficam de 6 a 8 semanas fazendo estágio. Então, meio que é difícil você ver tudo que foi produzido no departamento ou as palestras que tiveram no departamento e você não vê o nome do Brasil. E a questão de ser mulher? Olha, isso é um problema em qualquer canto do planeta, entendeu? Esse departamento aqui, ele foi criado, acho que em 62, alguma coisa assim. Ou seja, tem mais de 50 anos, né? Eu fui a primeira mulher a ser promovida a professora titular. O departamento nunca tinha promovido uma mulher. Então não é só a primeira brasileira, é a primeira mulher neste departamento. O departamento é o departamento de saúde pública? Esse prédio todo? Não, o departamento, essa escola tem 9 departamentos. Tá. Esse aqui é o Global Health and Population. Tá. Os outros são a epidemiologia, nutrição, departamentos típicos que tem numa escola de saúde pública. E esse departamento, em sua história, nunca tinha promovido uma mulher. Naquela época que o Larry Summers deu aquela declaração que a mulher não era tão boa em ciência, não sei se você deve saber disso. Uhum. Criou-se um comitê para abordar assuntos de professoras mulheres. E, na época, esse comitê destacou as áreas piores aqui na universidade inteira. Então, esse departamento é o departamento de estatística, em Cambridge, que também nunca promoveu uma mulher. Então, assim, é curioso porque eu comecei aqui, eu nem sabia dessa história. Eu comecei a me dar conta disso, nossa, doideira, né? Mas aí, e tinha pouca mulher trabalhando aqui. Então, eu fui contratada com uma outra, e depois contrataram algumas outras professoras mulheres. E na época que eu fui contratada, os alunos estavam, assim, muito firmes, pedindo que o departamento contratasse mulheres, porque a maioria dos professores eram homens. E tinha alunas mulheres que não estavam se sentindo muito bem com isso. E quando saiu o resultado, ano passado, é muito curioso, né? Acho que a gente fica muito confortável tendo role models, né? Então, assim, é bom eu tenho os meus até hoje, vou ter sempre. Mas eu acho que leva um tempo para cair a ficha que você virou role model para alguém, entendeu? Que é meio estranho, né? Porque
Muito melhor você ter os seus próprios do que você ter que começar a se policiar, porque as pessoas estão, enfim, os paranoias que a gente tem. O ser humano é um bicho muito estranho. E aí, quando saiu a notícia, as meninas, né, as alunas, quer dizer, todo mundo, mas as alunas, gente, elas entravam na minha sala, que eu ficava numa sala ali, eu mudei para essa depois que eu virei chefe. Essa aqui é a sala de chefe. E aí elas vinham assim numa felicidade, e aí o que eu, pela primeira vez, me toquei, como é difícil para elas estão fazendo um doutorado num departamento. Algumas delas têm intenção de seguir carreira acadêmica num departamento que nunca promoveu uma mulher. Deve ser péssimo. Sim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, assim, foi super bacana em todos os sentidos. Quer dizer, eu acho que foi bacana por meio que, né, quer dizer, quebrar essa barreira, inspirar as meninas que estão fazendo, todo mundo, mas principalmente as mulheres que estão fazendo doutorado aqui. E claro, para mim foi fantástico, porque não é uma trajetória muito fácil, né? A Escola de Saúde Pública, que isso é normal aqui nos Estados Unidos, funciona num esquema que se chama soft money. Então, o que isso significa é o seguinte: você tem que gerar cerca de 75% do seu salário com grants. Os grants são concessões feitas ao estudante para financiar um projeto. Na maioria das vezes, são feitas por instituições que apoiam a pesquisa. No meio acadêmico, muitos professores elaboram propostas para conseguir os grants. Então, a gente está sempre submetendo grants, porque você não pode ficar descoberto. Como é que você veio para cá, para Harvard? Então, quando eu terminei o meu pós-doc de 2 anos em Princeton, eu fui contratada pela Universidade da Carolina do Sul. Você nunca voltou para morar no Brasil, né? Então, desde que você saiu a primeira vez? Não. E eu estava num departamento de geografia, na verdade, porque eu uso muito análise espacial. E foi assim, foi outro aprendizado, né? Porque aí você está no sul dos Estados Unidos, é outra realidade. Numa universidade pública, University of South Carolina, que a maioria dos alunos ou são muito ricos e brancos, ou são a primeira geração que estão indo para o college. Um nível muito mais misturado em termos de capacidade intelectual dos alunos do que era em Princeton, sem comparação. Mas, a desigualdade racial, ela está na tua cara, assim, não dá para você não ver. Entendeu? Mas foi um aprendizado por tudo, por você ver, você aprender como dar aula numa turma que é totalmente diversa em tudo, né? Elite, não elite, quero estudar, não quero estudar, sou bom na escola, não sou bom na escola. Não é fácil, muito difícil. Mas lá era, assim, eu aprendi muito. Eu acho que foi até bom eu ter passado por lá antes de vir para cá, porque meio que dá outra visão, não sei. Não fica na bolha. Porque aqui é uma bolha mesmo. Então, assim, eu acho que foi importante por isso, foi importante conhecer como é que é a coisa no sul dos Estados Unidos. Eu acho que você entende muito sobre, né, quer dizer, os Estados Unidos é um país, mas na verdade são vários, né? Então, foi bom ver esse outro lado. Eu jamais imaginei que eu ia ficar lá muito tempo, porque bom, eu estou aprendendo, mas eu meio que tinha me dado 2, 3 anos no máximo, e eu saí antes de completar 2 anos. Abriu essa vaga aqui, eu tinha visto a vaga, engraçado isso, né, e veio um complexo de vira-lata de novo. Eu tinha visto a vaga e eu pensei, Harvard, não vou nem aplicar. E eu recebi um e-mail de uma aluna, te falei que os alunos estavam querendo que contratassem professoras, e de uma aluna falando, não, eu espero que você tenha visto essa vaga, não sei o quê. Mas você não conhecia ela? Não. Nossa. Eu acho que eles viam, bom, eu publicava, eles sabiam que eu era demógrafo, essas coisas, não tem tanto demógrafo assim, né? Que estranho. Aí depois veio o e-mail de um professor. Isso é comum também, a gente manda e-mail quando a gente tem uma vaga, pessoas que a gente quer recrutar, a gente manda, olha, você viu, aplica. Aí eu falei com o meu orientador, falei com essa professora,
E aí os dois disseram, e ela, essa professora, ela estudou aqui, neste departamento. Então ela sabia tudo que funcionava e que não funcionava. E ela teve uma conversa muito franca, os dois tiveram, e falaram, olha, você não tem nada a perder, aplica. E eu apliquei, e enfim, o resto é history. Eu sei que eles entrevistaram 3, e o que era chefe de departamento, que é professor aqui, você nunca sabe quem eram os outros, né? Depois eu até descobri uma ou outra quem era, por acaso. Mas ele falou que... E aqui, não sei se vocês sabem como é que funciona, por exemplo, aqui o sistema é totalmente diferente. Você aplica, e aí você tem que mandar o currículo, uma carta de intenções, ou sua filosofia de ensino e filosofia de pesquisa, e amostra de trabalhos. Então você pega, sei lá, 2 ou 3 trabalhos que você publicou e manda. E aí o departamento tem um comitê, escolhe, geralmente, uma lista de 6, dessa lista de 6 eles chamam 3 que eles acham que são os tops para vir aqui. Então quando você vem, a visita é assim, você chega, você tem reuniões de meia hora com vários professores, 1 hora com o dean, 1 hora com o chefe de departamento, geralmente você almoça com os alunos, você dá uma palestra, você escolhe o tópico, e nessa hora é quando as pessoas estão te avaliando a tua capacidade de dar aula, tua capacidade de responder pergunta. Que é uma palestra aberta para os alunos. Aberta para todo mundo, entendeu? E você tem um jantar com um grupo de professores, entendeu? Às vezes é 1 dia e meio, mas é assim, bum, bum, bum. Quase me existia, de uma reunião para outra, uma reunião para outra, uma reunião para outra. É assim. E aí eles vão escolher, dentre esses 3, quem que eles acham que é o melhor e vão fazer uma oferta. E aí, se você recebe uma oferta, você volta para uma segunda visita, e aí você conversa com outras pessoas, não sei o que, entendeu? Então, é um processo cansativo, até porque quando a gente está no mercado, como a gente chama, a gente aplica para um bando de lugar e você faz isso direto, entendeu? Sim. Então, e aí você tem que fazer toda uma pesquisa, por exemplo, eles te dão uma lista com quem você vai conversar. Você já tem que ter pergunta pronta para cada um. Eu gosto de ser proativa, né? Então não vou entrar na sala e ficar esperando você me perguntar. O negócio de ser presa não é para mim, não. Eu já chego perguntando, bora lá e tal, entendeu? Então você tem que saber o que o cara faz. Você tem que ter aprendido alguma coisa sobre a escola. Então você tem que demonstrar que você é um candidato interessado naquela posição. Se não perguntar nada, se não sabe o que está acontecendo, o centro, não ouvi, não sabia. Não pode ser assim. Entendeu? Então, se você tem 10 entrevistas, você tem que estudar 10 lugares, se você quiser realmente estiver interessado. Sim. Então, é um processo longo. Mas aí, enfim, aí eles me selecionaram. Então, eu comecei do nível inicial, que é assistant. Aí, depois, a gente tem um negócio aqui que a gente chama o relógio, o clock. Então, desde o momento que você foi contratado, você tem 12 anos para iniciar o processo, terminar o processo de ser full professor. Passou 12 anos e você não deu entrada, tchau. Então tem um relógio. Então geralmente com entre 4 a 6 anos você aplica para virar associate e depois você tem um relógio de 12 anos para você virar full professor. Enfim, então foi assim que eu vim parar aqui. Queria que você contasse um pouco das suas pesquisas, dos seus trabalhos autorais, o que você tem feito mais recentemente. Então, eu trabalho muito com doença infecciosa, né? Então, sim, principalmente transmitida por mosquito. Então, grande parte da minha pesquisa é malária, e eu trabalhava na Tanzânia, trabalhei muitos anos na Tanzânia, mas agora a minha pesquisa é toda no Brasil. Então, faz sentido para mim, entendo a cultura, a minha maneira de devolver alguma coisa para o país. Eu sempre estudei em colégio público, então o Estado me sustentou, digamos assim, né? Então, para mim faz todo sentido focar no Brasil. Então, eu tenho projetos na Amazônia, tenho projetos com as arboviroses, né? Zika, dengue, chikungunya, que aí são no Nordeste. E também com alguns colaboradores no Ceará, a gente está olhando um pouco para a sífilis congênita, que a gente não devia nem mais estar falando sobre isso, né? Porque
Sífilis a gente conhece desde sempre, tem um medicamento barato, eficiente, mas enfim. Sífilis está aumentando não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Loucura. Então a gente está trabalhando um pouco com sífilis congênita, a gente tem um projeto com tuberculose. Eu estou fechando um agora que é para estimar os custos da dengue, que é curioso como a gente não faz muito trabalho sobre isso, para estimar o custo por caso, por pessoa, e é uma informação importante, porque se você quiser fazer análise de custo e efetividade, se você quiser simular o conjunto de intervenções que você pode colocar em cada área, porque cada área vai demandar uma diferente, e isso é, digamos, o primeiro passo. Então, a gente está fazendo isso para dengue, para cada estado, por 5 anos, e eu agora quero fazer isso para malária também, porque, por incrível que pareça, ninguém nunca calculou o custo da malária, o custo econômico da malária para o Brasil. Então, isso é outra linha. Tem toda essa parte de olhar para o sistema de saúde brasileiro, e isso acho que foi meio que uma demanda do momento, né? Porque o SUS acabou de fazer 30 anos, tem conquistas fantásticas, foi importantíssimo para reduzir desigualdades de acesso à saúde, desigualdade em mortalidade por causas evitáveis e assim, enfim, acho que o SUS nunca foi totalmente implementado, sempre foi subfinanciado, mas agora está meio que sob ataque, né? Sabe-se lá o que vai acontecer. Então, eu tenho trabalhado um pouco nisso, nessa coisa de quais são as alternativas, como que a gente consegue produzir estudos que ajudem uma agenda de discussão dos caminhos futuros do SUS. O trabalho com as doenças transmitidas pelos mosquitos, por exemplo, o foco, você falou dessa coisa de calcular o custo, o foco também é entender como ela se espalha, como prevenir. Então, o foco é o seguinte, o que eu tento fazer é linkar os dados administrativos do Ministério com dados do censo, com dados de imagem de satélite, com dados de outras fontes, linkar algumas bases do Ministério. Então, você linka, por exemplo, a base das doenças notificáveis, o SINAM, com o sistema de mortalidade, não sei o quê. E aí é tentar entender quais são os fatores determinantes da doença em cada área, porque não são os mesmos, não necessariamente. E aí, uma vez você entendendo isso, aí você tenta desenhar políticas ou novas ou melhores das que já tem para tentar combater a doença. Então, por exemplo, um trabalho que eu tinha feito na Tanzânia era o uso de larvicida para tentar combater o mosquito da malária. Foi super bem sucedido. Tem uma área que a gente trabalha no Acre com malária que tem tanques de peixe. O que acontece? Anos atrás, com o apoio do SEBRAE, a prefeitura começou a estimular a abertura de tanques de peixe para melhorar as condições econômicas dos domicílios. Então, você cria o peixe, você vende o peixe, você tem uma renda. A ideia é ótima e isso faz diferença para algumas famílias. O problema é que o tanque de peixe é um criador ótimo para o mosquito, porque a água fica paradinha ali no tanque, ela não sai do tanque. Então, os tanques foram abertos e a malária aumentou em várias dessas áreas. E aí, quando eu olhei para a configuração do tanque, eu imaginei, de repente a gente pode usar o larvicida aqui, que é um larvicida biológico, então você bota na água e bebe, vai matar o peixe. Não faz nada, não mata o peixe, só mata a larva. Não é químico, né? Se fosse químico é outra história. E aí, o que eu fiz? Eu contactei a pessoa com quem eu trabalhei na Tanzânia, na época, que era o representante da firma do biolarvicida aqui nos Estados Unidos. E ele foi na Tanzânia, ele ficou super feliz quando saiu o resultado do paper. A coisa toda bem feita, né? Quer dizer, ele não pode manipular nada, mas ele podia ter ficado feliz ou triste, mas o resultado foi bom e ficou feliz, né? E aí eu fui procurá-lo, eu disse, olha, eu queria que você viesse aqui na Amazônia ver esses tanques de peixe, eu acho que seria ideal para aplicar o larvicida, que produto que você tem agora, quanto tempo dura, porque o que a gente usou na Tanzânia, a gente tinha que reaplicar toda semana. O efeito residual era curto. Eu disse, não dá para ser um negócio assim, produto que você tem. Ele disse, não, a gente tem um produto que chega a ser 40 dias. Eu disse, agora já está melhorando e tal.
E ele foi na Amazônia. E aí ele viu a configuração. Conclusão, ele deu produto para a gente fazer um piloto, que eram 2 produtos. Então a gente fez um piloto para medir qual produto era melhor e qual concentração era melhor. Então a gente fez 2 concentrações, 2 produtos e um que não tinha nada. Então a gente tinha 5 blocos. Ele deu o produto de graça para a gente fazer o piloto. E aí a gente chegou lá, a gente tinha comprado uma bomba para aplicar a bomba errada, ele ainda me deu uma bomba, que era menos que $1.000, ele pagou pela bomba. E isso a gente só consegue porque, sim, criou-se um vínculo de confiança. Sim. Né? Bom, aí fizemos o piloto, aí a gente montou um caso, ele apresentou na companhia e ele doou o produto por 1 ano. A gente está, esse mês, outubro, foi a última aplicação. Mês que vem chega o pós-doc que estava lá na Amazônia trabalhando nesse projeto e a gente vai analisar os dados e aí, na época, o Ministério estava interessado porque ele já tem alguns convênios com essas firmas para produto para o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, das arboviroses, e de repente a gente podia incorporar o uso de larvicida em tanques de peixe como uma das intervenções do Ministério. Não sei como vai ser esse diálogo agora, depois das mudanças, mas a gente continua com o projeto, vai mostrar os resultados, vai oferecer para o Ministério como uma alternativa e colocar em contato com eles, né? E por aí vai. Mas isso, assim, é um exemplo direto de uma aplicação concreta que a gente está desenvolvendo para tentar melhorar uma política pública que está sendo implementada. A gente pensa nesse podcast muito com essa ideia de atitude empreendedora, não só para falar de quem abriu uma empresa, né, de empreendedores, mas também de coisas do dia a dia, que as pessoas fazem e que, como você, foram para lugares que poucos brasileiros tinham ido antes, que fizeram projetos grandiosos, e queria saber da sua perspectiva o que você considera assim, atitudes empreendedoras que você teve na sua vida e que você identifica em alunos que conseguem realizar coisas legais. Bom, eu acho que uma coisa que é fundamental é você ser curioso, entendeu? Ler é muito importante, né? Essa geração nova precisa ler mais, precisa botar o telefone de lado e ler mais. Ler é importante, ler desperta a curiosidade. Conhecer o Brasil é vital, entendeu? Então, sim, eu acho que assim, eu sempre tive essa curiosidade. Quando eu comecei a ler sobre a Amazônia, eu queria ir lá, queria conhecer mais. Essa curiosidade te leva a querer conhecer a situação, e uma vez que você conhece a situação, você quer mudar a situação. Então, eu acho que é por isso que meu trabalho tem essa ideia de ter que gerar alguma coisa em termos de política pública, porque eu vou lá no campo, eu entrevisto as pessoas, eu vejo como é que é a situação. Não dá para você só fazer isso para publicar um paper num jornal bacana. Aí é melhor mudar de profissão, entendeu? Você tem que querer contribuir para alguma coisa. Então, assim, eu acho que para quem está começando agora, essas coisas são importantes. Quer dizer, é o pensamento crítico, é a curiosidade e é conhecer o campo, principalmente saúde pública. Por isso que eu gosto desse curso que eu dou em janeiro, porque eu digo para todos os alunos, você não aprende saúde pública numa salinha de aula bonitinha aqui em Harvard. Você aprende quando você vai no campo, que você vê o que funciona, o que não funciona, quais são os desafios. E eu sempre começo esse curso em janeiro falando, daqui a 3 semanas, ou vocês continuam em saúde pública ou vocês desistem. Até hoje só teve 2 que desistiram. Mas é a verdade, não é para qualquer um. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu cheguei até onde eu cheguei, eu faço o que eu faço por isso, por ter a curiosidade, por ter um compromisso de mudar a realidade que eu vejo quando eu faço o meu trabalho. É uma missão, quase. Acho que todo mundo tem uma, né? A gente passa dia após dia tentando descobrir qual é a missão. Não sei se um dia eu vou descobrir, mas por enquanto eu vou fazendo o que aparece. Muito legal. Fechou? Inspirador. Muito obrigada. Nada, imagina. Bom, essa foi a Márcia Castro. E agora a gente vai comentar um pouquinho o que mais chamou a nossa atenção com esse filtro da atitude empreendedora quando a gente saiu da entrevista. E geralmente são as coisas que estão mais frescas, né? Quando a gente sai da entrevista e conversa entre a gente, ou alguém pergunta,
E aí, como é que foi a entrevista? As primeiras coisas que a gente fala são geralmente, assim, via de regras mais relevantes, né, Má? Sim, total. A gente até dá essa dica para as estagiárias, para as pessoas que começam trabalhando com a gente, que não tem muita experiência em entrevista. A gente brinca, olha, saiu da entrevista, vai chegar na faculdade, comentar com um amigo, vai chegar em casa, comentar com os pais, com o namorado. Os primeiros fatos que você narrar daquela conversa provavelmente são o que tem de mais relevante. E aí você pode levar isso para concluir seu trabalho mais para frente. Bom, e sobre a Márcia, assim, o que a gente mais comentou, o que a gente mais prestou atenção ao sair da entrevista foi, por exemplo, o fato dela não ter noção o que significavam as universidades em que ela estudou, né? Ela não sabia que ela estava aplicando para as maiores universidades do mundo e que era tão difícil entrar. Então é o clássico, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Total, E eu até, numa proporção menor, me identifico com isso, porque quando eu trabalhava na Época Negócios, eu vim da Trip e fui para a Época Negócios, né? Foi uma mudança muito grande de contexto. E eu não sabia o que era impossível no setor de negócios, né? Então eu consegui algumas coisas, até uma reportagem que eu fiz sobre a varejista CIA, que nunca tinha dado entrevista. Executivos que acabaram me dando entrevista, porque eu não sabia que eles não falavam com a imprensa, ia tentando. Então, essa coisa de você não conhecer o universo, às vezes é a melhor coisa que você pode... É o que mais vai te ajudar a realizar um trabalho diferente. Sim, como um outsider, né? Você vai totalmente sem noção e acaba conseguindo coisas que pessoas experientes nunca conseguiram. Depois te perguntam, nossa, mas por quê? E aí você fala, bom, eu só tentei, né? E a gente cria esses demônios, né? Essas caixinhas que a gente não abre quando a gente é muito velho numa área. Sim, eu também gostei muito da aplicação prática que a Márcia dá para as pesquisas, né? Tem muito pesquisador que é mais teórico, né? E aí o mérito tem o mérito deles, mas eu pessoalmente gosto quando a gente tem uma aplicação prática da teoria. No caso dela, aplicações muito importantes, né? Muito relevantes para o mundo, que podem realmente transformar a sociedade. Então, esse foi um ponto que me chamou bastante atenção. Para mim, essa questão da paixão, muito interessante, né? Ela falando de falar do trabalho na fila do cinema. Isso, quem tem atitude empreendedora, a gente sente que isso é uma coisa fundamental. É lógico que todo mundo tem direito de descansar, tirar férias, passar um feriado sem pensar em trabalho. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, é muito difícil, numa conversa, em qualquer contexto, com qualquer pessoa, você não explicar o que você está fazendo, em qual projeto você está envolvido. Então, essa paixão pelo trabalho e essa vontade, né, essa coisa meio de transbordar, né? Você não se aguenta, você quer contar o projeto onde você está envolvida, porque é muito legal mesmo. É uma obsessão, né? Que eu considero uma qualidade no trabalho. Exato. E então isso é um ponto que eu destacaria. E que mais? Ela diz sempre sim pra vida, né? Que é algo que a gente valoriza tanto. E aí, assim, quando ela conseguiu o primeiro trabalho, podia não ser o que ela sonhou, talvez ela nem tivesse claro o que ela sonhou, mas é interessante porque pessoas muito determinadas, muitas vezes começam fazendo coisas que, se elas forem pensar, não é exatamente o que elas queriam fazer, mas é o que surgiu. Então, essa disponibilidade diante das oportunidades que a vida traz me chama muito a atenção ao longo de toda a trajetória da Márcia e identifico isso em outras trajetórias de sucesso, porque muitas vezes a gente nem sabe que a gente tá falando não, né? A gente fala assim, não era bem isso, acha que tá dizendo sim pra outra coisa e tá dizendo não pra vida. Então, o sucesso dela, na minha opinião, vem parte de ela ter aproveitado muito as oportunidades para construir e empreender a própria vida. Sim, especialmente no começo de carreira, né? Muita gente às vezes fica tentando escolher muito, assim, lógico, a gente não é especialista em carreira, não tá aqui pra dar dicas, mas quando você tá começando em uma área nova, ou mesmo a gente, né, quando a gente começou o ateliê, as pessoas falavam, mas vocês têm até hoje perguntam, vocês têm uma área de atuação específica, né, vocês trabalham mais com o mercado financeiro ou com empresas de varejo, e assim, não é sobre isso, a gente gosta de trabalhar de trabalhar, ponto. Lógico, de trabalhar com texto, com podcast, com vídeo, com redação, com livro. É claro que a gente tem um escopo, mas assim, temas, a gente não fecha a porta. E às vezes tem uma coisa que vem e parece que é totalmente nada a ver com o nosso escopo já construído, mas que é um negócio que dá pra construir, que ainda ninguém fez, ou que a gente pode fazer melhor pelas ferramentas que a gente tem. Então, essa tendência, né, de ir abraçando as oportunidades, para ir testando, até para ver o que gosta, o que não gosta, é uma coisa que a gente valoriza muito e que internamente a gente também procura praticar todos os dias. Nada como a experiência, né? De você testar aquilo e poder dizer se aquilo funciona ou não e aprender alguma coisa.
Bom, essa entrevista da Márcia foi bem inspiradora, né? Sim. Então, esta semana a gente fica por aqui. Na semana que vem, voltamos, se tudo der certo. Tudo com dará o Flávio certo, Calmon. Marcela. Já deu certo. Boa. O entrevistado da semana que vem é o Flávio Calmon. Não vou dar spoilers, mas é muito legal. Então, ótima semana a todos. Voltamos em breve. Até mais. Até mais. Esse podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. E este episódio foi apresentado por Marcela Burru e Ariane Abdala. Produção Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati e Maiara Santos.